Jesus seja a paz de todos vós. Mais irmãs do que irmãos, né? Que coisa. Como os homens estão relatos com relação à questão religiosa. Mas nós estamos bem nessa vida. Estamos aqui, alguns de nós, representando a classe. Todos nós em nossas vidas carregamos momentos de dificuldades, dores, cicatrizes. Certa feita, uma criança, em um colégio, todos os alunos, ninguém queria ter contato com este menino. Porque ele tinha no rosto uma cicatriz horrorosa. E ninguém, por conta da cicatriz, queria nem sentar próximo a este menino. E a coisa foi tão grave que foi levada à diretoria do colégio. E a diretora, sem saber o que fazer, porque não podia tirar o menino do colégio, da escola, teve uma ideia. Vamos colocá-lo na última carteira, desde que ele seja o último a entrar em sala e o primeiro a sair. Porque a cicatriz realmente era horrorosa. Levaram ao conhecimento dele, o professor achou excelente a ideia, porque a partir dali ninguém mais dos alunos olharia para trás. Todos prestariam atenção na lousa. E o professor achou excelente. Avisaram ao menino que a partir do dia seguinte o procedimento seria este. E ele concordou, desde que ele tivesse uma oportunidade de falar em sala de aula. E a oportunidade foi dada. No dia seguinte, ele foi à frente e disse: meus amigos, bom dia. Eu sei que a minha cicatriz é horrorosa. Eu sei que ela incomoda todos vocês. De vez em quando incomoda a mim também. E eu me coloco no lugar de vocês e eu também me sentiria incomodado. Mas é a minha cicatriz. Mas eu gostaria de dizer a vocês o porquê, qual a razão da minha cicatriz. Quando eu tinha em torno de 7, 8 anos, eu vim de uma família muito pobre. A minha mãe costurava, fazendo roupas a pessoas, em uma casa muito modesta na qual nós morávamos. Era eu, minha mãe, meu irmão de 4 anos, meu irmão de 2 anos e minha irmãzinha, um bebezinho de poucos meses de vida. E eu não sei porquê, certo dia, a nossa casa pegou fogo. E mamãe saiu correndo, agarrou-me, pegou meu irmãozinho de 4 anos e meu outro irmão de 2 anos e colocou lá fora a nós 3. Nesse ínterim, muitas pessoas, porque é um lugar muito pobre, não tinha cercados, muitas pessoas aproximaram-se para ajudar a minha mãe. E quando a minha mãe nos deixou lá fora, o meu irmãozinho de 2 anos no meu colo e o outro do lado, eu vi o desespero de minha mãe. Quando ela tentou entrar em casa e as pessoas que estavam lá não deixaram. E ela gritava: minha filha recém-nascida, meu bebê está lá dentro, eu preciso salvar. E gritava desesperadamente. E eu pude ver nos olhos da minha mãe quanta tristeza, quanta amargura. Naquele ínterim, eu larguei meu irmãozinho no colo do outro, do de 4 anos, e corri. Enquanto as pessoas estavam ali envolvidas com a minha mãe, eu entrei dentro de casa. E quando viram, já tinha entrado. E tentaram segurar-me, mas eu escapei. Era um calor horrível. Fumaça. Uma coisa de dar muito medo. E eu sabia onde minha maninha estava. E quando eu cheguei à porta, eu vi que alguma coisa estava caindo sobre ela, eu mergulhei sobre ela e protegia. Peguei-a no colo, correndo no meio daquele calor, trouxe para fora. A classe toda estava estática, parada, olhando para ele.
O professor estava também de queixo caído com a história. Então, eu senti que quando eu peguei minha irmã, aquela coisa caiu sobre o meu rosto. Mas eu consegui tirar a minha irmã, porque eu me joguei sobre ela e protegia. Eu tinha em torno de 7, 8 anos, eu era também uma criança. Ainda sou criança até hoje. Então, meus irmãos, quando eu chego em casa hoje, embora vocês achem a minha cicatriz horrorosa, tem alguém que vem e beija a minha cicatriz. A minha irmãzinha. Porque ela sabe que essa é a cicatriz do amor. Foi essa cicatriz que a salvou. Então todos nós, muitas vezes, temos as nossas cicatrizes. Cicatrizes na alma. Cicatrizes na pele. Mas as cicatrizes da alma são aquelas que mais doem. Quantas vezes nós, às vezes julgamos as pessoas por qualquer coisa, porque nós não as conhecemos. E nós não temos o direito de julgar ninguém, condenar ninguém, de forma alguma, pelas suas aparências. Há 2000 anos, um pouco mais, um jovem de 33 anos também ficou marcado por cicatrizes nos punhos, nos pés e na testa. Aquelas cicatrizes eram nossas cicatrizes, mas ele pegou todas elas para ele, em nome do amor. É Jesus. Então sempre tem alguém nos protegendo, adquirindo cicatrizes por conta de nós, e nós não damos uma importância a essas pessoas. Lá na frente, cada um de nós vai acordar a consciência, a razão, e perceber quão importante aquele que nós não dávamos importância é importante para nós. Eu me lembrei da cicatriz por conta do preâmbulo que nós fizemos no dia 7, no dia 9, quando nós iniciamos o estudo da mediunidade. Quando nós falamos dos melindres, dos julgamentos, de coisas que nós falamos dentro da casa de oração e que não devemos falar. Ninguém de nós tem nada a ver com a vida de ninguém. Tudo aquilo que acontece na vida de alguém, se nós não pudermos ajudar, não vamos ser nós, nenhum de nós, aquele que vai deixar uma cicatriz. Nós temos que procurar limpar as cicatrizes, todas elas, para que nós sejamos também instrumentos de Jesus na seara do amor, para que nós sejamos realmente médiuns de Deus, médiuns de Jesus, médiuns da espiritualidade superior à qual nós estamos diretamente vinculados. Vamos pensar muito bem antes de nós dissermos qualquer coisa, para não deixarmos marcas, grandes cicatrizes em nossos irmãos. Somos nós os responsáveis. Comunicações prematuras. Muitas vezes, e já dissemos isso várias vezes, quando o ente querido nosso desencarna, nós queremos notícias do nosso ente querido. E no desespero nós buscamos um médium aqui, outro acolá, e vamos no primeiro lugar que nos indicam. Até porque a grande maioria de nós, não nós aqui na casa, mas lá fora, não tem noção de doutrina espírita, não tem noção de nada. Então quando alguém diz qualquer coisa, é aqui que é o bom lugar, é aqui que eu vou buscar. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 10, itens 34, 35, 36 e
134, 135, 136 e 137, ele nos dá algumas orientações com relação às comunicações, que eu até gostaria de ver para vocês. No 134 do capítulo 10, comunicações grosseiras, que muitas vezes acontecem em todos os lugares, mesmo na casa espírita, né? Acontecem essas comunicações. Comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Muitos de nós pensamos que, quando Gervásio desencarnar, vai virar santo. Imagina, São Gervásio. Quem é que aguenta? Ninguém muda. Ninguém muda. Com o nosso desencarne. Oi? Mas ele vai para o céu. Hein, Carla? Ele vai para o céu. Centro Espírita Umbral. Fazer o quê, né? E eu que acho que nem para lá vou. Para alguma coisa pior. Então nós, muitas vezes pensamos que ao desencarnar, nós já nos melhoramos. Em absoluto. De jeito nenhum. Nós permanecemos do mesmo jeito, apenas sem o corpo físico, o corpo biológico. Porque o corpo é aquela coisa que, se eu o abandono, ele tomba, sem vida. E as pessoas dizem, mas Jesus falou, e falou para esses, falou para aqueles e tal. Aquela época. Jesus nunca falou para os corpos. Jesus sempre falou para os espíritos, que ali estavam reencarnados naqueles corpos. Não era para eu, que hoje estou Mário, mas ontem eu não sei se eu fui João, Pedro, sei lá o quê. E amanhã eu não sei se eu serei Maria, Joana, sei lá o quê. Hoje eu estou Mário. E Jesus falava para aqueles que estavam naquela persona, naquela personalidade. Mas eram os espíritos. Tanto que, tem uma parte que ele diz, quando ele passava pelo templo de Salomão, e Pedro, mestre, olha que obra, que magnífica obra, o templo de Salomão. E Jesus redargue a Pedro, em verdade, eu te digo, não ficará pedra sobre pedra, e não passará esta geração até que as minhas palavras se cumpram. Se nós analisarmos na geração de corpos, Jesus mentiu. E Jesus não mentiu. Ele falava da geração de espíritos. Porque nós estaríamos hoje fazendo uma média na 43ª, 44ª geração, dando uma média de 40 anos para cada geração. 40, 50 anos. Só que Jesus falava para a geração de espíritos, que somos nós aqui hoje ainda perambulando pela terra. Então não é porque eu morro hoje que amanhã eu já sou uma beleza, um espírito protetor, um mentor, coisa nenhuma. Eu tenho que corrigir os meus defeitos, que vão comigo. É a minha bagagem. Esta bagagem, a positiva ou a negativa, nós levamos. Eu penso que a minha mala negativa está tão pesada ainda. E a outra está tão leve, porque tem tão pouca coisa. Mas nós estamos todos trabalhando para este melhoramento. Então, nós vamos evoluindo gradativamente. 135. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus. São mais maliciosos, malandros. Vocês pensam que não tem espírito malandro? Carioca malandro também. Nada contra os cariocas, gosto muito dos cariocas. Mas dizem que o carioca é meio espertinho. Dizem, eu não sei. Do jeito que nós desencarnamos, como dissemos, nós vamos estar lá. Se é brasileiro, então, tentando levar vantagem. Só não vai querer furar a fila lá do julgamento de Deus. Porque ninguém quer furar a fila do julgamento. Mas nós vamos querer levar vantagem do mesmo jeito. E que nenhuma importância ligam ao que dizem. Tanto faz, dizem qualquer coisa. 136. As comunicações sérias são
ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. A forma é o mecanismo que nós temos para perceber se realmente aquele espírito é quem ele diz ser. Se é uma pessoa de bem, se é um brincalhão, se é um charlatão, se é do que está cheio, é um leque. Nós poderemos analisar e entender isso. Como? Vai depender de cada um. É por isso que a gente convida a todos para que estudemos, para que possamos, através do estudo, aprender como nós poderemos compreender esses espíritos. Porque quando chega alguém de nós encarnado para encarnado, a gente logo percebe, quer me dar um chapéu. Já estou de olho. É o julgamento. É um pré-julgamento. Mas a gente percebe. A gente percebeu uma coisa. Julgar é uma outra coisa já. É uma outra etapa. Mas a gente percebe. Então, esses espíritos, a mesma coisa. Eles carregam consigo todos esses defeitos que eles tinham aqui. Eles levam com eles. E eles brincam com a gente, contam histórias, e a gente acredita, nossa, recebi uma mensagem de mamãe, ou de papai, ou de tio, ou de vovó. Era coisa nenhuma. Era alguém brincando com você, você acredita. E a gente vai ver isso mais adiante. Comunicações instrutivas são as sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Médiuns sérios, responsáveis, e não tem muitos no mundo, infelizmente. Está crescendo o número. E depende de nós. Depende de cada um de nós assumirmos o compromisso que nós temos com a espiritualidade e trabalharmos seriamente. Depende de todos nós. O médium sério não vai permitir que uma comunicação de alguém que acaba de desencarnar possa ser dada, se não for verdadeira, àquele ente que vai buscar esta informação. De jeito nenhum. Se vem um charlatão, um brincalhão, um zombeteiro, ele sabe. E não vai permitir, não vai mentir para a pessoa. Por mais que a nossa vontade seja de receber essa mensagem urgentemente, essa comunicação. Mas se não for verdadeira, ela não é verdadeira. E muitas vezes nós, na nossa santa ignorância, porque não recebemos a mensagem ali, nós vamos a outra. Até que vem um esperto e diz, não, isso e tal, e a gente acredita e fica feliz, mas não é verdadeiro. Então, por isso a necessidade de nós estudarmos, de nós conhecermos. Todos nós deveremos ter sempre aberto, lendo, estudando o livro dos médiuns. Quando termina, volta. Porque eu pelo menos, ainda não compreendo muita coisa, quase nada do que ela está. Livro dos Espíritos que eu já li um montão de vezes. Eu sei de cor, de cabeça, umas 5, 6 questões. A primeira delas, qual é? Quem lembra? Que é Deus? E é uma pergunta muito inteligente, abrindo um parênteses, fugindo um pouquinho do assunto. Kardec não perguntou quem é Deus. Quem é o Davi? Davi, senhor, toca no centro, tal, tem um comércio no centro da cidade, tal. Ah, beleza. O que é Deus? Também não perguntou o que é Deus. O que é Deus? Ele não perguntou. Ele pergunta que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E por aí vai o livro, que é a obra mais fantástica, uma das mais fantásticas que eu já tive a oportunidade de estudar. Mas essas obras, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o céu e o inferno, a Gênesis também, por que não? São obras que nos abrem a mente para que nós entendamos a doutrina espírita. E depois vem André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel e outros. Então todos nós que vamos trabalhar na mediunidade temos que agir com responsabilidade. Eu, na minha ignorância, alguém me diz que lá na esquina tal tem alguém que recebe mensagens de todas as pessoas. Você vai lá. Eu sempre faço propaganda contra a bebida. Porque eu não bebo, porque faz mal. Faz mal para a alma, faz mal para o corpo, para o bolso, enfim, para a família, para a sociedade. Você chega lá, a pessoa está tomando a sua cerveja, está bebendo a sua pinga, o seu uísque, sei lá o quê.
E aí você que tem um conhecimento claro, mas com quem é que ele anda? Quem são aqueles que estão dando apoio a este médium? São pessoas que pensam e que agem como ele. Me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és, disse Jesus. São pessoas que agem como ele. Como que uma pessoa dessa poderá trazer uma mensagem de um ente querido seu que desencarnou sei lá quanto tempo? Como você terá garantias dessa mensagem? Por isso, nós deveremos sempre buscar uma casa onde tenha, e tem muitas, no Brasil e no mundo, uma atividade séria. Médiuns responsáveis, uma diretoria responsável, para que aí sim nós tenhamos. Ah, mas demora tanto. Não tem problema, um dia vem. Eu me lembro de um Chico Xavier, certa feita, uma senhora, que já estava há mais de ano na fila todos os dias para receber uma mensagem do filho e não recebia nunca, ela já estava desistindo. E chega de São Paulo, da cidade de Assis, um casal, desesperado porque tinha sofrido um acidente e os filhos, os 3, tinham desencarnado. E ela era a 6ª da fila. E quando ela viu aquele casal desesperado, ela falou, não, entra aqui, porque eu não recebo mesmo, eu já estou aqui há mais de ano, ninguém liga para mim e tal, eu não vou receber hoje, não sei o quê. Cedeu o lugar ao casal. Pois naquele dia ela recebe a mensagem do filho. Querida mamãe fulana de tal, sou eu. Graças ao gesto da senhora hoje, eu tive a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade desta comunicação. Graças ao seu gesto. Então tudo vem na hora certa. Tudo está de acordo com o que deve ser. Nós é que queremos passar o burro na frente da carroça. Não devemos nunca. Voltando a Allan Kardec. Allan Kardec definiu o verdadeiro espírita como sendo aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Lutando sempre contra as suas más inclinações. É o que nós temos que fazer todos os dias. Todos nós, 99,90 alguma coisa, temos ainda alguma tendência má que nos traz prejuízo. Todos nós. Porque nós não somos perfeitos. Se nós estamos hoje aqui na crosta, no planeta Terra, essa maravilha de planeta que nós estamos matando aos poucos, mas nós estamos acordando, porque eu também sou muito a favor da ecologia. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro com André Trigueiro, que é espírita. Nós passamos vários dias no apartamento dele conversando sobre doutrina, e ele é ecologista. Ele lançou um livro, acho que o Gervásio já viu, Ecologia, Doutrina Espírita e Ecologia. A ecologia é a nossa vida. Se nós não cuidarmos da nossa casa, da casa de quem é que nós vamos cuidar? Cuidemos da nossa casa. E Kardec segue. Em uma página do Evangelho ele diz que o homem de bem é bom, é nobre, é indulgente, vive na caridade, não guarda ressentimentos, é abnegado e estabelece as características que tipificam o homem de bem, dizendo: qualquer pessoa que possua algumas dessas faculdades, e aqui não estão todas, pode ser considerado o homem de bem. Para que nós trabalhemos na doutrina de Jesus, com a espiritualidade amiga, nós temos de buscar todas essas qualidades para que nós alcancemos condições básicas necessárias para que recebamos as orientações do plano maior com toda capacidade, condição que nós estamos adquirindo. Senão nós vamos ficar sempre sintonizados pelo nível mais baixo. Depende de nós. Depende de cada um de nós. Nós temos quedas? Claro que temos quedas. Estamos caminhando, só tropeça quem caminha. Quem não caminha nunca vai tropeçar. Mas também não sai do lugar. Então nós estamos caminhando, nós tropeçamos sim. Caímos. O que nós fazemos? Levantamos, sacudimos da poeira e vamos em frente. As provas são necessárias para todos nós. Como a gente estudava segunda-feira aqui na Desobsessão, Céu e Inferno. Quão necessárias são as provas luminosas que nos fazem crescer.
que nos fazem acordar para a vida, para o amor de Deus para conosco. E Deus nos ama tanto, que Jesus deixou as cicatrizes, pegando para si as nossas cicatrizes que Ele teve com Ele. Então todos nós queremos ser bons, justos, mas o que é que nós estamos fazendo? Todos nós queremos trabalhar aqui na mesa com espírito superior, mas o que é que eu estou fazendo? Um amigo, certa feita, eu fui à casa dele, ele é médium umbandista, ele é psicólogo também. Eu até quero fazer a faculdade de psicologia ainda, se der tempo, mas acho que vai. Estava dando uma observada no meu projeto reencarnatório, através do meu pensamento, porque no pensamento a gente viaja. A gente vai a Marte, vai a Plutão. Não é nem no mundo aqui, mas vai a distâncias. E eu penso que no meu projeto reencarnatório são 116 anos. Quem é que aguenta? Ninguém aguenta. Claro que isso é. Mas nós temos um tempo aqui. E o nosso tempo aqui tem de ser muito bem aproveitado, porque atrás de nós tem outras pessoas querendo e vão ocupar o nosso espaço. Vão ocupar. Porque quando nós desencarnarmos, outros estão vindo e nós estamos voltando à nossa realidade, à nossa casa. Porque esse aqui não é o real. A vida física não é real. A vida do espírito, sim, é real. Sócrates dizia na sua maiêutica: tudo aquilo que você pensa que é, não é. Mas aquilo que você pensa que não é, é. É verdade. Este móvel aqui que a gente pensa é um móvel, é um púlpito que chamamos aqui. Mas ele não é. Vamos deixar ele lá no tempo, 1 ano, ver se ele fica, se ele sobrevive de jeito nenhum. Então ele não é. E a gente pensa que é. Sócrates, 350, 360 anos antes de Jesus, já dizia isso. Então nós somos aquilo que nós estamos agora, mas nós podemos melhorar. E nós vamos melhorar. Quem não quer melhorar, né? Prosseguindo, mediunidade e evolução. Em fase de transição, não tem o novo habitante do espaço, na maioria dos casos, condições de retornar de pronto ao convívio dos seres. Não tem. Não é porque desencarnou agora que já pode mandar uma mensagem. Divaldo Pereira Franco, certa feita, uma grande trabalhadora da Mansão do Caminho em Salvador, senhora muito dedicada, desencarnou, e ele já esperava que no dia seguinte vinha uma mensagem dela. E demorou a mensagem. Quando veio através de uma psicofonia, falou: mas minha irmã, eu pensei que você ia comunicar no outro dia. Meu irmão, aqui a coisa é diferente, você sabe disso. Mas você trabalhava tanto, você é uma pessoa dedicada, você fez tanta coisa. Pois é, meu irmão, para você ver. E eu não podia, só estou tendo a oportunidade agora de vir trazer uma comunicação, tempos depois. Então não é porque hoje, na condição de espírito, que eu também já posso desencarnar hoje e amanhã trazer uma mensagem. Tem uma série de fatores que possibilitam ou que dificultam eu trazer uma mensagem. Aqueles que vão receber, estão em condições de receber uma mensagem? Nem sempre. Nem sempre. Eu, o desencarnado, estou em condições de mandar? Psicologicamente, emocionalmente, os meus equívocos da vida, tudo isso são inibidores para que eu possa trazer a mensagem. Então é necessário que quando alguém desencarne, não vamos ter pressa. Na hora certa, nós vamos receber a mensagem. Quando minha mãe desencarnou, demoraram cerca de 3 anos. Ela era evangélica. Queria que eu fosse pastor, vê se pode. Eu ia ganhar dinheiro. Pois é. Ela queria que eu fosse pastor da igreja dela. Não, já arrumei tudo para você e tal, não sei o que, você começa na igreja. Não, mãe. Eu sou perdido de caso pensado. Não tem jeito. Não tem como eu trocar o que eu aprendi
entendi agora por uma coisa, me desculpe, tão superficial. Não tem como. A senhora me perdoa? Está bem. 3 anos depois é que eu pude receber olá, meu filho, como vai você? Eu estou bem e tal. Mas eu não estava desesperado para receber mensagem nenhuma. De jeito nenhum. Ou nós confiamos na espiritualidade, ou nós não confiamos na espiritualidade. É como dizia Paulo: ou quente ou frio, morno não serve. Em cima do muro, não. Se vir de cá, eu caio para cá. Se vir, eu caio para cá. De jeito nenhum. Ou uma coisa, ou outra coisa. Pois não, Carla? Pega um pouquinho d'água para mim. Elas também. É necessário que... Só um pouquinho dele. Não, só que com certeza. Melhorou? Só a alma renovada pode enfrentar, além da desencarnação, as vibrações e a emocionalidade dos que lhe planteia a partida. Só a alma renovada. O que é que nós estamos fazendo hoje? Renovando a alma. Nós estamos trabalhando dia a dia, como diz lá no Evangelho o texto que eu li, para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. É um trabalho constante. E que em uma reencarnação, em uma existência apenas, nós não vamos conseguir. De jeito nenhum. Que nós vamos ter de voltar a esta sala de aula várias vezes, chamada Terra, para que nós consigamos limpar as nossas sujidades, as nossas sujeiras. Somente através da sala de aula que nós frequentamos constantemente várias vezes, para que nós tenhamos essas condições. Deixa eu ver o próximo. Os benfeitores conhecem as causas que desaconselham o comunicado com a urgência desejada, às vezes até pelo próprio desencarnado, para o bem dele. Para o bem dele. Porque imagina, vamos nos colocarmos no lugar daquele que desencarnou. Um jovem desencarna com 12, 15 anos. E a mãe está desesperada para ter uma notícia. Imagina o desespero deste jovem se tem uma ligação, porque sempre tem ligação maior com a mãe. Mas nós estamos melhorando essa Davi. Estamos melhorando. Se vocês não tomarem cuidado, nós vamos passar a vocês também. Nosso amor vai crescer. Imagina como fica o psicológico deste desencarnado. Muitos não sabem nem que desencarnaram. Porque muitos espíritos andam por aqui sem saber que estão desencarnados. É comum. E não são poucos. Imagina chegar para o sujeito e falar: você morreu. Como morreu? E às vezes na mesa, na doutrinação, eu fico espantado com alguns doutrinadores. Nós temos que ter cuidado na doutrinação. Porque nós estamos conversando com pessoas. Ah, mas é um espírito. E você é o quê? Todos nós somos espíritos. Eu sou um. Todos nós, cada um de nós é um espírito. Só estamos reencarnados. O que Kardec definiu como sendo alma. O que está encarnado. Espírito quando nós estamos no mundo dos espíritos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que vamos dizer ao desencarnado. Porque senão ele desencarna de novo. E eu vejo, você já morreu e tal, não sei o que, mas eu não morri. Eu estou aqui. A gente pode até dizer que ele está desencarnado, mas tem de ter todo um cuidado para conversar com ele.
porque é alguém que está precisando de ajuda. E eu posso muito bem torná-lo mais desequilibrado ainda, conforme o que eu vou dizer. Então vamos ser coerentes. Vamos dizer para nós mesmos: eu estou conversando com um irmão meu que está precisando de ajuda. E que eu tenho de ter muito cuidado com o que eu vou dizer a ele. Eu sei que tem todo o suporte e o amparo da espiritualidade, mas eu faço parte desse grupo que está trabalhando para atender a essas pessoas. Então eu tenho de ter muito cuidado. Eu gosto sempre de perguntar a eles: como vai você? Abrir espaço para eles falarem. O que se passa contigo, meu irmão? Porque muitas vezes nós falamos e não deixamos ele falar nada. Vamos equilibrar. Eu falo, ele fala, desabafa. Aqui você está numa casa que está te amparando. Se precisar chorar, chore. Sinta-se à vontade. Divida conosco a sua cruz que está pesada, o seu fardo. E nós vamos ajudá-lo a carregar. Então, aqui mesmo na doutrinação, nós temos de ter muito cuidado com o que nós vamos dizer a eles. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos neste trabalho juntos, crescendo, aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Ninguém de nós ainda é tão sábio ao ponto de não precisar aprender nada. Todos nós aprendemos. Todos os dias. Constantemente. O que dizia, voltando a Sócrates: o maior sábio é aquele que nada sabe. E é verdade. O maior sábio é aquele que sabe que nada sabe. Quando nós achamos que sabemos tudo, que estamos prontos, que estamos preparados, a gente toma um tombo feio, cai, aí tem que voltar tudo de novo. Levantar, sacudir a poeira e lembrar que eu não sou perfeito, eu não sei nada. Estou aprendendo. Ninguém que transita na terra é perfeito. O único perfeito que teve, nós fizemos o quê? Crucificamos em um madeiro. Há mais de 2000 anos. Aquele que é o modelo e o guia para nós o prendemos em um madeiro, em uma cruz. Mas ele não nos deixou órfãos. Continua trabalhando por cada um de nós. Então é necessário que nós saibamos e respeitemos isso, a condição do desencarnado. Como ele está. Não é porque a minha mãe, eu sou seu filho, ou meu pai, ou minha avó, que tem que mandar uma mensagem para mim. Nossa, eu gostava tanto da minha avó. A gente já começa errado. Eu gostava, por que não gosta mais? Só porque desencarnou? Continue gostando. Às vezes chega na sala de entrevista alguém: eu gostava tanto do meu filho. Por que você não gosta mais? E as pessoas choram, porque tem histórias muito tristes. Por que você não gosta mais? Eu gosto. Assim que se fala. Eu amo meu filho, minha filha. Isto. Continue amando. Ele só não está aqui presente de corpo físico, mas está ao seu lado às vezes. Está pensando em ti. Te ama do mesmo jeito. Então nós não podemos dizer: eu amava fulano ou fulana. Eu continuo amando. Eu continuo amando. Onde estiver. Se o amor existe, ele tem de estar sempre vivo, porque o amor não morre. Se tem uma das coisas que são imortais, é o amor. A tranquilidade dos familiares vergastados pela saudade cruciante projeta dardos mentais de angústia e desespero que atinge em consecutivo bombardeio a organização perispiritual do recém-desencarnado, ferindo-lhe as fibras sensíveis do coração. Porque nós confundimos o que é amor, o que é paixão.
É uma linha muito tênue que separa uma coisa e outra. O amor liberta, a paixão prende. Então é necessário que nós, quando o ente querido desencarna, tenhamos o máximo de controle emocional, psíquico possível, para que nós não vamos atingi-lo no mundo espiritual. Porque o pensamento nosso é uma força que nós não temos ideia do tamanho. E esse pensamento, que vem tão forte, vai diretamente ao desencarnado. Então é necessário que tenhamos controle, o máximo possível. Quem não vai desencarnar aqui? Todo mundo vai. Todos nós vamos. É uma das coisas que ninguém tem dúvida. Se alguém tem, está na hora de perder. Porque vamos. Todos nós. Ninguém fica aqui para semente, como dizem. Então, já que nós vamos desencarnar, não sabemos o dia, a hora, vamos estar sempre preparados, com a bagagezinha pronta. Chico Xavier, uma vez, Emmanuel deu uma ideia para ele, porque ele pensou que já estava desencarnando, e Emmanuel disse: mas Chico, sua bagagem não está pronta. Diz que nunca mais arrumou a mala. Sempre tinha uma coisa aqui, outra coisa ali e tal, não estava arrumado, porque não estava pronto. A bagagem não estava pronta. Mas todos nós vamos. Então, já que todos vamos nos prepararmos para isso, sim, por que não? Nós preparamos para uma viagem, para um almoço, para uma festa, para o trabalho, para receber alguém. Por que nós não nos prepararmos para o desencarne? Que é uma coisa muito natural, que ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Todos nós vamos embora um dia. Nós estamos aqui de passagem. É um bilhete. Nós só não temos no verso dele ainda a data de volta. Mas qualquer hora alguém vai lá e carimba e você volta. Não tem jeito. Ninguém desencarna de véspera. Cada um na sua horinha certa. Alguns suicidam, infelizmente. Mas todos nós vamos. Então não adianta nós ficarmos desesperados porque o nosso ente querido foi embora. Ah, meu filho, de 1 ano. Mas 1 ano? Que Deus justo é esse? Que 1 ano de vida já tirou meu filho? É o tempo que ele tinha de ficar aqui. Respeitemos Deus. Respeitemos as leis divinas que são para o nosso melhoramento e nós brigamos contra elas. Mas elas são perfeitas. São estas leis que vão nos enquadrando e fazendo com que nós sejamos cada vez mais pessoas de bem. Então respeitemos as leis, porque Deus nos ama. Incondicionalmente Deus nos ama a todos. Por mais que muitas vezes estamos até fugindo de Deus, porque tem gente que Deus não existe, mas Ele ama todos nós indistintamente. Semana que vem a gente prossegue com esse capítulo ainda, porque o horário já se foi. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vós. Quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. É o nosso estudo e a gente quer ver essa sala cheia, até apontar lá um dia ainda. E se continuar assim, nós vamos encher um dia. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus vos abençoe.